militar do Exército está entre os 20 presos na operação do Complexo de Israel. Segundo a polícia, esse soldado do Exército era responsável por dar treinamento aos traficantes lá do 3º Comando Puro. Esse aí é o soldado, esse é o militar do Exército. E agora ele está respondendo criminalmente, vai responder à Justiça Comum, vai responder também à Justiça Militar. O Exército não concorda com esse tipo de comportamento. A Paola Oliveira chega com outras informações. Bom dia, Paola. Oi, Marinho, bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente, entre os 20 presos está esse militar do Exército que, segundo a Polícia Civil, ele foi apontado como envolvido aí com a facção criminosa 3º Comando Puro ao longo dos 7 meses de investigação. Foi o que pontuou o delegado responsável pela investigação na coletiva de imprensa ontem. Ou seja, há provas, do envolvimento desse militar do Exército com a facção criminosa 3º Comando Puro no Complexo de Israel. Ele foi preso ontem junto com mais 19 traficantes, de acordo com a polícia, 11 presos foram por mandados de prisão, ou seja, alvos da operação de ontem, e 9 presos em flagrante. Agora, além dessas prisões, a polícia também apreendeu muito material, Eles encontraram drogas, granadas, coquetéis molotov, também fuzis. Foram 8 fuzis apreendidos, pistolas, enfim. Esse material todo foi encontrado pela polícia, além também deles terem encontrado uma espécie de igreja falsa que era usada pelos traficantes para despistar a polícia. Nessa igreja eles tinham uma espécie de torre que eles usavam para atacar a polícia. Essa construção irregular usada pelo tráfico foi demolida na ação de ontem. Agora, essa grande operação, essa mega operação da Polícia Civil acabou em confronto intenso entre policiais de diversas delegacias especializadas, junto com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, que comandou essa operação, e agentes da CORE, que é a Coordenadoria Especial de Recursos Especiais da Polícia Civil. E quando eles chegaram nas comunidades, alvos dessa operação, eles foram recebidos pelos traficantes a tiros. Então, eles tiveram que fazer o bloqueio aqui da Avenida Brasil, também de outros trechos, como, por exemplo, da linha vermelha. Então, isso causou muito transtorno. Essa ação dos criminosos contra a polícia acabou causando esse transtorno na vida de centenas de cariocas que estavam seguindo para o trabalho. A nossa equipe estava aqui ontem na Avenida Brasil, acompanhando de perto todo esse transtorno. A gente chegou no momento do fechamento, tinham muitos tiros, dava para ouvir esses disparos e as pessoas tentando se proteger, pessoas que estavam nos ônibus, no BRT. Então era uma cena de guerra. Hoje a gente já voltou aqui à Avenida Brasil para ver como que estava a situação após essa operação, e hoje a gente já consegue ver uma rotina, os trabalhadores, as pessoas seguindo para o trabalho normalmente. A gente vai caminhando aqui, viu, Marinho, para a gente tentar conversar com algum trabalhador que está aqui no ponto de ônibus, aguardando para seguir viagem para o trabalho, para saber se eles estavam aqui no meio dessa confusão de ontem, Licença, bom dia, a gente está ao vivo na programação. Ontem o senhor estava aqui no meio da confusão, no meio dos tiros? Não, estava não. Estava em casa então? Depois. Preferiu aguardar em casa? Não, estava aguardando na estação do BRT. Você chegou a ouvir os disparos? Não. Nesse ponto aqui você não ouviu? Não, fiquei preso na estação de Irajá. Só vim pra cá depois que liberaram. Agora você ficou preocupado com a situação? Sim, cheguei atrasado no trabalho. Só que eles entenderam, Eu expliquei pra eles. Mas cheguei atrasado. Difícil, Muito complicado. Tá difícil trabalhar desse jeito. Obrigada, viu? Te agradeço. Marinho, é uma situação muito complicada, para o trabalhador. Igual esse trabalhador preferiu esperar, aguardar num ponto em segurança para poder seguir viagem. Então, ele nem chegou a ficar aqui nesse ponto onde nós estamos. Ele aguardou para poder conseguir seguir para o trabalho em segurança. Muita gente não conseguiu, foi pega de surpresa no meio do caminho. Exato, ele fez a coisa correta. Até porque, veja, ontem tivemos aí a Avenida Brasil interditada na altura da Penha. Linha vermelha fechada
ali em Vigário Geral. Você só tinha a linha amarela totalmente liberada. E ali, veja, você tem ali a área toda cercada por comunidades. Não se sabe até que ponto a situação estava tranquila, porque a qualquer momento podia acontecer tiroteio. E estava acontecendo tiroteio. Bom, hoje aí é o seguinte, muito tem se discutido sobre o fechamento da Avenida Brasil. A Avenida Brasil foi fechada pela polícia para tentar aí manter a segurança, para evitar aí que inocentes fossem feridos. Agora, independentemente disso, 4 inocentes foram baleados. E a cidade parou. É claro que tem que ter a operação, tem que prender esses bandidos que estão tocando o terror no Rio de Janeiro, estão aí crucificando as pessoas. Agora, é preciso ter um planejamento também para que a cidade não pare. Veja aí as imagens, aí o momento em que o blindado da Core avançou. Agora, Paola, como é que está a situação hoje? Porque ontem a gente viu o caos que foi a Avenida Brasil, a linha vermelha, enfim, as vias expressas, as principais aí interditadas. Como é que está a movimentação hoje? Mostra um pouco pra gente do trânsito, tem policiamento por aí? Marinho, com relação ao policiamento, a nossa equipe não observou muitas viaturas aqui na Avenida Brasil, pelo menos no trecho em que nós passamos. Hoje realmente está tudo bem normal, aparentemente. Inclusive, a Rio Ônibus informou que os ônibus estão circulando normalmente. Ônibus que passam aqui pela Avenida Brasil estão fazendo a rota, normalmente dentro do horário planejado. Agora, ontem, com o cenário, infelizmente, 50 linhas foram afetadas. Mas hoje a rotina já segue ao normal, A vida do trabalhador já segue ao normal, os ônibus estão circulando normalmente, o BRT também. Agora a gente tem informações dos trens. A gente recebeu uma informação da Supervia ontem, a gente trouxe aqui no RJ no Ar, informando sobre os trens do ramal Saracuruna. Por conta do intenso tiroteio, o sistema de rede aérea dos trens acabou sendo afetado e hoje, por conta disso, ainda assim o trabalhador vai encontrar uma certa dificuldade no ramal Saracuruna. Na nota da Supervia, eles informaram que os técnicos estão trabalhando nesse sistema aéreo que foi afetado. Então, como eles estão trabalhando no local, vai ser necessário fazer o seguinte: os passageiros vão precisar trocar de composição na estação da Penha para seguir viagem até os terminais. Então, essa é a informação. Acaba atrapalhando um pouquinho a rotina do trabalhador, mas eles vão precisar fazer isso porque a equipe técnica está no local.